Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre criança interior. Nós já conversamos algumas vezes sobre criança interior. A criança interior, ela é uma representação do nosso inconsciente, que é uma parte da nossa consciência que é responsável por guardar todas as nossas memórias. A criança interior é a guardiã das nossas memórias, desde o momento em que fomos concebidos, desde as memórias intrauterinas. A nossa criança interior é a grande guardiã destas memórias. E para quem acredita, é também a guardiã das memórias que nós trazemos de vidas antepassadas, de outras encarnações. Com relação à constelação familiar, nós dizemos também que a criança interior, ela guarda as memórias também dos nossos ancestrais. Não nesse sentido que eu acabei de falar, que é o sentido da reencarnação, mas no sentido de que as nossas células, elas são formadas pelo DNA de todas as gerações que nos antecederam, não é mesmo? Nós somos fruto da fusão do DNA da nossa mãe com o nosso pai e destes com dos nossos avós, bisavós, tetravós e por aí vai. Então, para que a gente chegue até aqui, existe uma porçãozinha de cada um deles no nosso DNA. E também as memórias que são trazidas desses ancestrais estão guardadas nas nossas células. E por isso também fazem parte do contingente do nosso inconsciente. Tudo o que nós guardamos no nosso inconsciente é então representado pela grande guardiã que é a nossa criança interior. E além de ser a grande guardiã das nossas memórias, é a nossa criança interior quem projeta a nossa realidade. Imagine vocês que nós estamos aqui num grande filme, num grande cinema. E nesse cinema está sendo projetado o filme da nossa vida. Quem projeta? Quem é o projetor? Sabe aquele aparelhinho que fica lá no fundo do cinema, da sala de cinema, de onde vem a imagem? É a nossa criança interior. Quem é este grande projetor da nossa realidade? Por isso, é muito importante que a gente entenda o que é criança interior, que a gente entenda como esta criança interior se sente, como são as memórias que são guardadas por ela, qual a influência que isso tem sobre a nossa vida e se nós temos esta criança interior ferida. Na verdade, eu vou dizer para vocês que quase 100% de nós tem sim a sua criança interior ferida, em algum grau. Alguns mais, outros menos, porque tudo aquilo que impactou de alguma maneira na nossa vida pode nos trazer traumas. Como, por exemplo, quando a nossa mamãe, porque teve que ir trabalhar, ou porque estava com algum problema de saúde, ou porque ela tinha alguma outra questão que ela precisava se ausentar, ela nos deixou lá sozinhos no nosso quarto, no nosso berço, por alguns instantes, por um dia ou mais, e nós ficamos ali sentindo a falta, a ausência da nossa mãe. Nós tivemos um trauma ali de separação. Esse trauma, ele vai ser guardado na nossa criança interior. Pode ser traumas assim, mais, vamos dizer assim, normais, e podem ser traumas realmente mais profundos, causados por distúrbios mesmo na relação entre nós, nossos pais, aqueles tutores que nos guardavam, né, que nos cuidavam, ou até entre membros da família e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes do que pode provocar traumas na vida de uma criança, mas se você olhar para a sua infância, para a sua relação com seus pais, para a relação com aqueles que também educaram você, criaram você, você vai perceber que traumas que você traz na sua criança interior. E ter uma relação saudável e buscar se conhecer para buscar também a cura da nossa criança interior é extremamente importante, porque isto pode mudar toda a maneira como nós projetamos a nossa vida. Eu já falei aqui de lei da atração, já falei aqui de como que a gente projeta a nossa realidade, já falei de criança interior, do inconsciente, já falei de tudo isso.
E é importante que a gente entenda que se nós tivermos uma criança interior saudável, nós teremos uma realidade muito mais saudável também. E eu quero falar hoje para vocês de 6 indícios de que a nossa criança interior está ferida ou de que nós temos uma criança interior ferida. Podem ser coisas que você não dá tanta atenção, mas se você começar a prestar atenção, você vai perceber que a sua criança interior está totalmente relacionada com estas atitudes. Então eu quero falar com você os indícios, os sinais de que nós temos uma criança interior ferida. Um deles, o primeiro, é o medo do abandono. Em alguns momentos, nós preferimos estar sozinhos do que, às vezes, nos relacionarmos com o outro e sermos abandonados pelo outro. Olha que loucura que é isso. Então, às vezes, uma pessoa que tem medo do abandono, ela é tão radical neste medo que ela prefere se isolar a ter que enfrentar uma situação de abandono. Então, uma pessoa, às vezes, muito solitária, ela pode ter dentro de si um medo muito grande de ser abandonado. Nós podemos, às vezes, perceber também este medo do abandono em nós de uma maneira mais clara, porque às vezes nós temos uma percepção já mais afinada, refinada de nós mesmos. E quando nós temos muito medo do abandono, é um grande sinal de que a nossa criança interior tem um trauma relacionado ao abandono. O que eu falei com vocês pode ser um abandono provocado aí por uma situação corriqueira mesmo, como pode ser um abandono maior, de uma ausência maior, inclusive de crianças que perderam os pais muito cedo devido a óbito, que foram afastadas dos pais, da mãe, do pai, por algum motivo. Pode ser um divórcio, uma separação, né? Pode ser porque um dos pais não esteve presente. Os motivos eu não quero aqui entrar no mérito, mas este abandono vai também refletir na nossa vida adulta e vai nos trazer inúmeros problemas. Então, um dos sinais é este: medo do abandono. O outro sinal que a gente pode ter indício, então, de que nós temos uma criança interior ferida é a culpa. Vocês vão falar assim, todos nós temos culpa. Exatamente, todos nós temos culpa em algum grau. Até porque a sociedade trabalha com a culpa como um elemento de controle. A sociedade sempre nos coloca em situações onde nós nos sentimos culpados desde o momento em que nós nascemos. Se vocês pararem para olhar, nós somos já culpados antes mesmo de nós nascermos pelo pecado original. Eu nem quero entrar no mérito de criticar isso, tá, gente? Mas eu estou falando para vocês que a nossa sociedade, ela se baseia em 2 elementos de controle, que são a culpa e o medo, para que nós estejamos sob o controle. Então, culpa, principalmente culpa excessiva, ela é um grande indício de que nós temos uma criança interior ferida. Porque a criança, ela não tem noção, ela não sabe fazer discernimento do que está acontecendo no entorno dela. E muitas vezes a criança se sente culpada. Por exemplo, quando ela é abandonada. Ela acha que foi porque ela fez alguma coisa errada, que ela provocou aquele abandono. Ou se ela é uma criança que apanha, que ela é vítima de um abuso, né, de violência, ela se acha culpada porque ela está sofrendo aquele tipo de violência, de abuso. Porque a criança não tem um filtro para discernir quem é o responsável, quem é o adulto, quem tem a capacidade de tomar decisões. E ela entende que ela deve ter feito alguma coisa errada, por isso que ela está passando por aquela situação. E se nós carregamos dentro de nós uma carga muito grande de culpa, isso vai trazer para nós muitos danos na nossa vida adulta. Muitos, tá, gente? Porque nós não vamos nos sentir merecedores. Isso traz pra gente sempre aquela autossabotagem, as crenças limitantes de não merecimento. E isso faz com que a gente não se sinta merecedor de sucesso, de felicidade, de bem-estar, de ser amado, de ser abundante, de ser próspero, de ter saúde. Então tudo isso pode vir para a nossa vida como um processo de autossabotagem, porque nós estamos nos sentindo culpados e não merecedores de alguma coisa. Então a culpa é um grande elemento de autossabotagem na nossa vida e é um grande sinal de que nós temos uma criança interior ferida.
Outro problema que a gente pode ter como indício de que a nossa criança interior está ferida é a falta de confiança ou a dificuldade de confiar. Confiar nos outros, confiar nas outras pessoas. Porque nós aprendemos a nos sujeitar, a nos decepcionarmos com muita facilidade, porque às vezes aqueles responsáveis por nós, eu vou voltar na questão do pai e da mãe, gente, porque é quem primeiro tem contato com a criança, ou aquele responsável que criou aquela criança. É uma pessoa que às vezes fala determinadas coisas e não cumpre, coloca determinadas expectativas para a criança e não realiza. Ou então aquela criança espera receber, por exemplo, atenção, carinho, amor e não recebe. Ou ela tem a expectativa de que vai haver uma melhora, porque aquela pessoa se arrepende. Às vezes aquela pessoa é agressiva, vai lá e machuca e maltrata a criança. E depois ela se arrepende e fala, não, me desculpa, eu não vou fazer mais isso. E de repente está de novo ali, fazendo a mesma coisa. Podem ser pessoas que têm também suas crianças interiores feridas, gente. Eu não estou aqui para criticar quem fez o que a criança está ferida, porque atrás de cada adulto que tem comportamento distorcido, existe uma criança interior que também está ferida. Então é aquilo que eu já disse para vocês, muitas vezes aqueles adultos responsáveis pelas crianças, os pais, as mães, os responsáveis, eles não dão conta de oferecer mais do que aquilo, porque eles também têm suas crianças interior feridas. E eles vão reproduzir coisas que eles já viveram. E a criança vai perder a confiança no outro, que em primeiro momento é aquele adulto com quem ela está se relacionando. E quando a gente se torna adulto, então nós vamos ter muita dificuldade de confiar, de acreditar no outro. Isso vai atrapalhar o quê? Nossas relações intrapessoais e interpessoais, porque nós vamos ter muita dificuldade de manter uma relação estável com o outro, uma vez que nós não confiamos neles. Outra questão que também está muito relacionada com os relacionamentos interpessoais é a nossa dificuldade, aí é um outro sintoma, um outro sinal de que a nossa criança interior está ferida. A dificuldade de colocar limites. Colocar limites para o outro. Dizer não. Eu também já falei várias vezes, ame primeiro você mesmo, coloque limite para os outros, mostre até onde eles podem ir em relação ao que você espera, o que você deseja. Diga não. E não diga não com sensação de culpa, mas diga não com propriedade. Eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não aceito, eu não gosto assim. Só que quem tem a criança interior ferida tem dificuldade de dizer não. Porque essa pessoa tem dificuldade tem o medo de ser abandonada, tem o medo tem a culpa, ela tem dificuldade por limites. O que ela vai fazer? Ela não vai conseguir dizer não. Porque se eu acho que o outro vai me abandonar, eu quero sempre agradar o outro. Eu quero sempre fazer de tudo para que o outro se sinta bem comigo, para que ele goste de mim, para que ele ache que eu sou uma pessoa bacana. E daí a minha dificuldade de colocar limite no outro. Porque eu estou sempre querendo agradar, sempre querendo ser a boazinha. E isto é um grande sinal de que eu tenho uma criança interior adoecida. Porque eu passo a colocar o outro em primeiro lugar na minha vida. E eu me deixo em segundo plano, às vezes até em terceiro plano. E isso é um grande sinal de que a minha criança interior está ferida. Agora eu quero falar para vocês de outros dois sinais. Antes de falar desses dois sinais, eu quero trazer aqui pra gente a figura de uma criança pegando pirraça. Você talvez já tenha sido uma criança pirracenta. Sabe aquela criança que senta no chão e esperneia quando ela quer alguma coisa? Você já teve algum momento em que você estava num supermercado, numa loja, num lugar público, em que uma criança queria determinada coisa, um brinquedo, uma roupa, sei lá, dar um passeio, queria pegar um picolé, queria comer um doce, e o pai e a mãe, naquele momento, ou não tinha dinheiro, ou não era o momento daquela criança adquirir ou comprar aquela coisa, ou o pai e a mãe achavam que aquilo lá não era adequado, e eles disseram não.
E o que que aquela criança faz? Ela esperneia, ela grita, ela berra. E muitas vezes os pais cedem a esta pirraça e vão lá e dão o que aquela criança está querendo. Não é isso? A pirraça, não é isso? Vocês já viram isso, né? Eu já vi muitas vezes e eu também alguma vez já fiz pirraça. Acho que todos nós em algum momento já fizemos pirraça, não é mesmo? Então, os dois sinais, o sinal de que a gente tem essa criança interior ferida, um deles é a manifestação muito frequente de raiva. Nós temos com muita frequência crises de raiva. Nós ficamos irritados, nós somos agressivos, nós damos aqueles pitis. Eu já vi adulto dar piti, a ponto de você pensar, olha ali, é só uma criança crescida. Só tem um tamanho, mas a mente é de criança. A pessoa explode, ela sai, solta os cachorros em cima de todo mundo, você já deve ter visto isso. Ela explode com qualquer coisa e com muita frequência. Então, esta pessoa, ela tem uma criança ferida e ela está ali manifestando esta criança ferida numa pirraça. Uma pirraça que ela faz na agressividade. E também a gente ouviu dizer, né, gente, que a melhor defesa é o ataque. Então a pessoa se sente acuada, ela se sente com medo, ela não dá conta de lidar com aquela realidade e ela explode, ela ataca para ela se defender. É outro indício de que a nossa criança interior está ferida. Perdão, gente. E por último, o outro sintoma, o outro sinal de que a nossa criança interior está ferida é, gente, a nossa dificuldade de deixar ir, de soltar determinada situação. Então você, por exemplo, vou pensar em alguma coisa aqui prática. Você cisma que você quer namorar com fulano de tal. Ou de que você quer um emprego X. Ou de que você quer fazer uma viagem. Não sei. Estou trazendo alguns elementos aqui mais práticos para a gente pensar. E por algum motivo aquilo não deu certo. Pode ser vários motivos. Pode ser que você não passou na prova que tinha que passar, você não foi bem na entrevista que tinha que fazer, aquela pessoa que você queria não tá afim de você, aquela viagem que você queria fazer, de alguma maneira deu errado porque o tempo não estava bom, porque você não encontrou um lugar para poder se hospedar, não encontrou as passagens, sei lá, alguma coisa aconteceu que não ocorreu aquela coisa que você queria fazer, aquela viagem que você queria fazer. Isso pode acontecer com várias coisas na nossa vida prática. E sabe o que uma criança faria? Ela ia pegar pirraça, ela não ia desistir daquilo, ela ia bater cabeça e insistir. Às vezes, a gente insiste, a gente toma birra, a gente faz pirraça, a gente vai lá e consegue aquele tal negócio que a gente não tinha conseguido fazer. E aí, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai se dar mal, porque se a vida estava nos tirando daquela situação e nos conduzindo para outra situação, é porque a outra situação é que era ideal para nós. Era outra. Eu já tinha falado isso aqui também num vídeo, gente. Quando a vida está te impulsionando para um caminho, entregue-se a ela, vá, confie nela. Não seja uma criança pirracenta que tem dificuldade de soltar as coisas, tem dificuldade de se despedir das coisas. Porque se você quer renovar a sua vida, a primeira coisa, você precisa soltar o velho. O soltar é muito importante. O soltar, ele libera a energia do antigo, daquilo que está estagnado na sua vida, para que o novo possa acontecer. E uma criança pirracenta não sabe soltar. Ela se segura, porque quer que a vontade dela seja realizada. Vocês entenderam então, gente? Como que a nossa criança interior ferida atua na nossa vida? Quantos são os elementos e os sintomas, né, que a criança interior ferida pode trazer pra gente? E como que isso pode causar pra gente transtornos na nossa vida? Pode tornar a nossa vida muito difícil. Eu poderia fazer mais ainda exemplos de como a nossa criança interior ferida pode provocar muitos problemas para nós, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então eu quero encerrar aqui e dizer para você
Se a sua criança interior está ferida, você está com um problema muito grave. Todos nós temos ela ferida, mas se ela está com um ferimento muito profundo, que machuca, que dói, que te incomoda, vai lá e olha isso. Olha, porque a sua vida está sendo prejudicada por isso. Isso é muito sério, gente. Eu já falei muitas vezes isso. A criança interior, ela é quem de fato projeta a nossa vida. Então, se você tem clareza de que a sua criança interior tem um trauma, vai e busque cura para isso. Se você não dá conta de olhar para isso sozinho, procure um profissional que possa te ajudar. Mergulhe profundamente dentro de si mesmo. Procure dar a si mesmo amor. Porque quem tem a criança interior ferida, age na criança. E quem é adulto e age como criança, não consegue lidar com o mundo adulto. Criança não sabe lidar, por exemplo, com o mundo do trabalho. Criança não sabe lidar com o dinheiro. Criança não sabe lidar com os relacionamentos. Olha como é grave isso. Se ela não sabe lidar com essas coisas, ela vai ter essas coisas na sua vida todas bagunçadas. Então, se você tá com essas áreas ou com todas as áreas da sua vida bagunçadas, é porque quem está atuando não é o adulto, e sim a criança. É a criança quem está tomando as atitudes, tomando as decisões. Por isso é importante cuidar dessa criança, curar esta criança, para que você passe a tomar posse da sua vida como adulto e passe a tomar suas decisões no papel do adulto, porque assim a sua vida vai se transformar, tá certo? Um beijão para você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se nos meus canais e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão.